Jesus, a nossa palestra de hoje é sobre lares em desequilíbrio, lares tóxicos. Existem muitos fatores que propiciam a toxicidade de um lar. Muitos fatores que facilitam o desequilíbrio de um lar. Gritarias, palavrões, desamor, desinteresse, tudo que é contrário às leis de Deus, todos aqueles sentimentos ruins que nos acometem. Tudo isso é facilitador para o desequilíbrio de um lar. As músicas com sensualidade exacerbada, tudo isso facilita o desequilíbrio de um lar. Mas o que a gente tem que pensar, em primeiro lugar, quando a gente pensa no nosso lar, é que ninguém nasce na família errada. Ninguém nasce numa família por acaso. O acaso não existe. Quando nós entramos numa família, entramos porque estamos dentro de uma programação. Porque aquela família, a forma com que ela vive, vai nos propiciar, vai nos facilitar a evolução que a gente veio buscar. Então não existe acaso. E na nossa família terrena, nós temos os nossos amores da nossa família espiritual, os nossos afetos, e temos também os nossos desafetos. Por isso, Emmanuel nos fala que a família é o melhor lugar para nós recebermos os nossos desafetos. Porque ali é onde existe a maior probabilidade do amor vencer o ódio. E aí, como é que se dá isso? É muito comum da gente ouvir falar de filhos que não se dão bem com os pais, que existe o amor, mas tem também ali uma coisa que não se explica, né? Um sentimento que a gente olha e não consegue entender. Por que não existe o amor, mas por que tem tanta incompreensão, tanta incompatibilidade? Primeiro tem que se pensar o seguinte: um lar, cada espírito que está ali traz uma bagagem de outras vidas, traz uma história de outras vidas. Então, no mesmo ambiente, espíritos com diferentes formas de pensar, com diferentes formas de ser, dentro da mesma casa. Alguns sendo nossos desafetos do passado, alguns inimigos mesmo, de fato, grandes inimigos. Mas como o amor vence o ódio, vem junto conosco para a gente refazer a história. Mas a primeira coisa a pensar é: será que foram eles que erraram conosco ou nós é que erramos com eles? Né? Toda história tem duas ou mais versões, por isso que é tão difícil julgar. Quando a gente escuta uma história e ouve só um lado e já faz um juízo dessa história, já dá uma opinião, quase sempre a gente está errado, porque é preciso que se ouça todos os lados. Porém, ainda assim é difícil julgar, porque a gente só poderia julgar se conhecesse a vida pregressa de cada um. Por exemplo, a gente julga o avarento. A gente sempre fala mal do avarento, né? Ó, pão duro, isso, aquilo. Mas será que esse avarento, essa pessoa tão apegada às coisas materiais, não terá sido uma pessoa que passou fome, necessidade, que viu seus filhos passarem fome, humilhações, e aí traz no seu inconsciente espiritual o medo de passar aquilo de novo? Por isso julgar é tão difícil. E como é que se forma esse amor? A encarnação, ela começa no momento da concepção, quando o espermatozoide atinge o óvulo, fecunda o óvulo, ali começa a nossa encarnação.
Naquele momento, o espírito se liga àquele corpo físico. Essa encarnação, ela só se completa mais ou menos aos 7 anos de idade, quando os órgãos físicos da criança também acabam de se formar. Nesse período, até mais ou menos os 7 anos, o espírito ele não mostra a sua identidade, ele não mostra quem é, ele fica num estado assim como se fosse um torpor. Ele não mostra as suas características, nem boas e nem ruins. Para quê? Nesse período, por isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, que Jesus fala que só verá Deus aquele que tiver o coração puro e se assemelhar à criança, Jesus não queria dizer que o reino de Deus é só para as crianças. Jesus quis dizer que o reino de Deus é para aqueles que se assemelham à criança na bondade, na humildade, na simplicidade, na candura. Porque a criança nesse período, como o espírito não mostra que veio, porque o corpo é físico, mas aquele espírito que está na criança é muitas vezes milenar, é um espírito muito velho, mas naquele período o espírito se conserva longe da sua identidade. É fato que alguns espíritos antes dos 7 anos se mostram um pouquinho, né? A gente vê algumas crianças antes dos 7 anos fazendo mal aos animais, fazendo mal a outras crianças, mas isso são casos raros. Na maioria das vezes, e até depois dos 7 anos, a gente fala assim, gente, mas era tão bonzinho, agora virou uma peste. Ele não virou uma peste, ele já era, mas não mostrava a sua individualidade, né? Não mostrava o que era de fato. Depois dos 7 anos, o espírito vai mostrando as suas características. Porém, dentro deste período, o amor já se formou. Como a criança, o corpo físico, precisa dos cuidados dentro daquele período que o corpo é frágil, o amor vai se fazendo entre os irmãos, pais e filhos, né? Mas não é incomum da gente perceber nas famílias, às vezes companheiros difíceis, companheiras difíceis, filhos que não se dão bem com os pais, irmãos que vivem disputando as coisas. Mas nada está errado. As pessoas estão ali nos lugares certinhos. Porém, esse encontro de afetos com desafetos, muitas vezes propicia o desequilíbrio do nosso lar. Muitas vezes é o facilitador do nosso desequilíbrio dentro de casa. Porém, não é só as casas que tem muitas pessoas que tem isso não. Às vezes, um lar que tem uma só pessoa é um lar em desequilíbrio, é um lar tóxico. Por quê? Quem cultiva a tristeza, a maledicência, o pensamento negativo, vai impregnando o ambiente da casa e fazendo com que os espíritos em desequilíbrio, os espíritos sofredores, se sintam num hotel 5 estrelas dentro da nossa casa. Às vezes tem uma pessoa só e é um lar desequilibrado, porque a conexão está direta com eles. Eles se sentem literalmente em casa. E aí vira um círculo vicioso. A gente está desequilibrado, os espíritos sofredores estão ali, e aí vão desequilibrando ainda mais, e aí é onde entram as depressões, a ansiedade, que já se instala no corpo físico, depois de passar pelo corpo espiritual, chegam ao corpo físico e através da ansiedade e da depressão, outras doenças vão se formando no corpo. Não são só os espíritos em desequilíbrio que fazem isso na nossa casa, não. Nós temos livre-arbítrio. Eles chegam com a nossa permissão, assim como a espiritualidade do bem, para agir na nossa vida
Precisa que a gente diga assim, ó, podem vir que eu estou precisando, porque eu aceito, porque eu quero. Todos nós temos livre-arbítrio. A espiritualidade do bem, os benfeitores de luz, só agem na nossa vida com o nosso consentimento. A pior das criaturas tem ali perto dela benfeitores de luz, mas eles não fazem nada. Só se a pessoa pedir e deixar e quiser e abrir o seu canal para isso. Assim também para os espíritos em desequilíbrio. Então, no nosso lar, na nossa casa, nós temos que procurar não julgar, porque não sabemos no passado quem foi que errou, quem fez o que de errado. E cada um de nós dá aquilo que tem. A gente só dá ao outro aquilo que a gente tem. Ninguém dá o que não tem, né? Então, o Chico Xavier, ele tinha um amigo, Loreto Flores, que há muitos anos atrás, o espiritismo era uma doutrina abominada. Uma doutrina que só fala do amor, da fraternidade, da caridade, mas era abominada. Por desconhecimento, na verdade, das pessoas. Mas eles faziam um trabalho de bater nas casas e pedirem os mantimentos para formarem as cestas para os necessitados. E o Loreto Flores foi bater numas casas. Numa das casas que ele bateu, a senhora viu logo que se tratava de uma pessoa de um grupo espírita. E ela foi até o portão e cuspiu na cara dele. A gente só dá o que tem. Ela só tinha um preconceito para dar. E Loreto Flores, que era um homem muito do bem, tinha muito amor e pureza no coração. Então ele pegou o seu lencinho, limpou a saliva e qualquer um viraria as costas, né? Minimamente educado, viraria as costas e iria embora, né? Outros, assim, mais nervosos, iam xingar, debater, discutir. Ele não. Ele limpou a saliva e disse à senhora: senhora, isso foi para mim, mas e para os necessitados? A senhora teria alguma coisa para doar? A senhora ficou tão sem graça e se sentiu tão humilhada ali, né? Porque foi um tapa sem mão, né? Porque isso foi para mim, senhora. Ele aceitou a agressão, porque ele compreendia que ela só tinha aquilo para dar. Ela tinha preconceito contra a religião, contra a doutrina dele. Mas ele tinha tanta resiliência que ele não revidou. Cada um dá o que tem. Então, antes de julgar o nosso familiar, o nosso vizinho, o nosso colega de grupo, a gente tem que ver o que a gente está dando também, né? Porque é muito fácil falar do outro, mas a gente tem que ver o que a gente está oferecendo. Loreto Flores ofereceu para essa senhora compreensão. O que ela fez? Ela foi lá dentro, pegou o mantimento e doou. E Kardec nos fala que religião boa é aquela que nos torna melhores. Não é o espiritismo que é uma religião boa, uma doutrina boa. É boa desde que ela nos torne melhores. Qualquer religião é boa se nos fizer progredir e evoluir. Eu, na semana retrasada, passei por uma situação triste. Eu estava na missa de 7º dia da minha sobrinha, que faleceu, desencarnou, e o padre, na hora da comunhão, falou que eram bem-vindos aqueles que se confessavam, que iam à igreja todos os domingos e que não frequentassem nenhuma outra religião. Eu não ia me comungar mesmo, mas eu me sentia assim, discriminada, porque eu frequento outras religiões, eu sou espírita. E com certeza o Papa Francisco não aprova uma atitude dessa. Porque a casa de oração, ela tem que acolher a todos, independente de quem sejam, de que religião frequentem. Então, eu tenho certeza que o Papa Francisco não comunga com isso. Então, o julgar, o preconceito, todo o pensamento negativo, toda desesperança, tudo que a gente... minha vida já é ruim mesmo, já não tem jeito, vou deixar para melhorar na outra. Tudo isso é um facilitador do desequilíbrio. E o desequilíbrio no nosso lar, ele traz a doença. Ele vai trazer a depressão, ele vai trazer a discórdia, porque é um círculo vicioso. Ele vai trazer a ansiedade e ele não vai promover a paz.
Nós temos que nos habituar, como o Divaldo diz, isso é um treinamento, isso não é fácil. Isso é um treinamento diário que todos nós temos que fazer, independente da religião que professe, da idade que tenha. Isso é um exercício diário. Divaldo Franco estava num lugar muito ruim da espiritualidade, com espíritos muito sofredores. Ele foi até lá com a mentora dele, com a mentora Joana de Ângeles. Em determinado momento, a Joana falou para ele: Divaldo, faz silêncio, Divaldo. Ele falou: mas eu não falei uma palavra sequer, eu estou em silêncio. Ela falou: faça silêncio no pensamento, Divaldo. Porque ele já estava entrando em sintonia com a espiritualidade sofredora. E assim nós fazemos todos os dias quando julgamos, quando emitimos um pensamento ruim para o outro. Cada um dá o que tem, cada um é fruto das suas muitas vidas. Como é que eu posso julgar o avarento se o avarento na outra vida pode ter sido aquele que passou tanta necessidade e traz ali no seu psiquismo aquele medo? Todos nós temos medos, uns mais, uns menos, mas cada um fruto do que viveu nas suas muitas encarnações. Então nós temos que nos habituar a fazer o silêncio do pensamento. Quando o pensamento ruim vier, principalmente dentro da nossa família, dentro do nosso lar, dentro do nosso grupo espírita, da nossa casa de oração, do nosso grupo de amigos, silenciar o pensamento ruim. Esse é o antídoto para o lar em desequilíbrio, para o lar tóxico. Não adianta a gente pensar: hoje teve uma briga, mas a discussão passou, acabou, está tudo resolvido. Não, porque aquela energia, ela se instala nos móveis, nas paredes e nos objetos. E o que fazer para melhorar isso? Primeiro a gente tem que ligar o Wi-Fi da oração. Quando a gente faz a oração com o coração, diretamente com a espiritualidade de luz, do bem, só serve se for do coração para fora, da boca para fora não resolve nada. Quando Jesus disse pra gente: batei e a porta se abrirá, pedis e obtereis, Jesus estava falando uma coisa que acontece para todos nós, desde que essa ligação seja do coração direto para a espiritualidade, direto para Jesus. Nós somos ouvidos sim. Então a oração, o silêncio no pensamento, exercitar o silêncio no pensamento, o culto, o evangelho no lar. O evangelho do lar, ele não protege só a nossa casa. Ele protege toda a nossa vizinhança. Todo o quarteirão, ele fica protegido por uma luz que só quem tem evidência necessária consegue ver, mas o evangelho no lar, ele atinge toda a nossa vizinhança. E uma outra coisa que a gente tem que pensar é assim: será que em relação à nossa família, será que nós estamos agindo com aquela pessoa de forma correta? Por exemplo, eu contei aqui numa palestra a história de uma família chinesa, que muitos de vocês não estavam, por isso eu vou repetir. Uma família chinesa, eles tinham como tradição que a nora servisse a sogra em tudo. A nora tinha que fazer tudo dentro de casa, fazer a comida, servir a sogra, tudo era em cima da nora. Até que um dia, uma dessas noras já não aguentava mais servir a sogra e ser tratada com indiferença, com pouco caso. Ela foi a um feiticeiro e falou: olha, eu queria pedir ao senhor alguma erva, algum antídoto, alguma coisa que mate a minha sogra, mas sem ninguém saber que eu estou matando a minha sogra. Ninguém pode saber que eu matei, porque eu não aguento mais aquela indiferença, o tratamento que ela me dá. Ele falou assim: olha, eu vou lhe dar essas ervas, você dê a sua sogra por 6 meses. Mas faça o seguinte, para que ninguém perceba quando ela morrer que foi você que matou, passa a tratar a sua sogra muito bem, com muito carinho, como se fosse uma filha para sua sogra. Para ninguém perceber que ela vai morrer, ninguém vai perceber que foi você que matou. Ela voltou e assim ela fez. Ela começou a tratar a sogra como uma filha.
fazia tudo de bom humor, fazia tudo com carinho. Bem, passaram 5 meses e a sogra não morreu. Ela voltou lá no homem, lá no feiticeiro. Falou pra ele, olha, minha sogra já tem 5 meses e ela não morreu. Agora eu vim aqui pedir dessa vez um antídoto ao contrário. Eu quero que o senhor me dê uma erva que cure todo aquele veneno que eu dei pra minha sogra. Porque ela mudou muito. Ela me trata hoje como se eu fosse uma verdadeira filha. Ela é uma mãe pra mim, eu não posso deixar que ela morra. Ele falou, minha filha, volte lá e continue dando as ervas para sua sogra, porque elas são só fortificantes. Não foi a sua sogra que mudou, foi você que passou a tratá-la bem e a enxergá-la com outros olhos. Então é um exercício que a gente pode fazer em casa também. Muita paz para todos.